Beleza, galera? Dia 22 de agosto de 2018, ontem receberam a denúncia contra o Haddad, né, por causa das ciclovias aqui em São Paulo. Virou réu, para variar, né? Já é pré-requisito para integrar o PT você ser réu em pelo menos uma ação penal. Temos a notícia também hoje da nova pesquisa eleitoral que saiu, ontem saiu do Ibope, hoje saiu do Datafolha, só o Datafolha mesmo para ser pior do que o Ibope. O Datafolha colocou o Lula com 39% das intenções de voto. E o vídeo de ontem serve para o Datafolha de hoje também, sem problema nenhum. Mas o que eu queria falar hoje é a respeito da crise que está ocorrendo lá na Venezuela, em Roraima. Já mandaram comentários aqui para eu falar a respeito, já era para ter falado há 2 dias atrás, acabou não dando tempo, mas vamos lá. O que eu acho de toda essa situação aí dos venezuelanos entrando lá em Roraima, estado brasileiro? Primeiro que você tem uma queda de braço ali entre o governo do estado de Roraima e o governo federal. O governo do estado lá se lascando, sem saber o que fazer, e o governo federal sem querer se queimar com organizações internacionais aí, como ONU, etc. E aí eles ficam naquela, pô, o governo de Roraima não tem o que fazer, manda fechar a fronteira, o governo federal vai lá, ou a justiça vai lá, não, abre, fica nesse braço de ferro. O que eu acho dessa situação toda? Primeiro, você tem 2 interesses ali envolvidos, que é a vida dos venezuelanos e a soberania do nosso país. Então você tem esse conflito de interesses e você tem que conseguir de alguma forma conciliar esses interesses também. Eu não acho certo você pegar com a miséria que está ocorrendo na Venezuela lá, passando fome, aquela desgraceira lá que está ocorrendo por terem colocado um presidente socialista no poder. Mas está passando aquela desgraceira toda. Eu não acho certo você não dar a mão para esse pessoal aí. É humanitário isso aí. É a mesma coisa que acontece lá na Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vocês viram, há um tempo atrás, um militar norte-coreano conseguiu atravessar a fronteira, tomou tiro, e os sul-coreanos foram lá, resgataram ele, cuidaram dele e tudo bem. Duvido que se fosse o contrário, o militar sul-coreano estaria vivo. Provavelmente teriam matado ele na Coreia do Norte, mas enfim. Então eu acredito que a gente tem que sim receber esses venezuelanos. Porém, na minha opinião, você tem envolvido o problema da soberania nacional. Você não tem, é humanamente impossível você fazer uma filtragem dos venezuelanos que estão entrando. Se você for parar para analisar, a maioria dos que estão entrando pela fronteira de Roraima são pessoas humildes, porque se tivesse dinheiro pegavam um avião e ou já vinha direto aqui para São Paulo, ou ia para outro país, ou ia para os Estados Unidos, sei lá. Não entraria ali a pé pela fronteira. Mas você tem que se preocupar com isso também, porque na cidade lá de Roraima estava ocorrendo muito roubo, e aí você vê aquela intriga dos moradores com as pessoas que estão chegando de fora. As pessoas que estão chegando de fora, numa miséria danada, vai fazer de tudo para comer. Então você vê esse rolo todo. Então qual a minha opinião ali para resolver esse problema, para minimizar pelo menos no modo racional? Construir um campo de refugiado ali no estado de Roraima. Um campo de refugiado grandão, e aí essas pessoas que viessem ficariam lá, não sairiam de lá. Sem essa ideia de que muitos esquerdistas estão querendo fazer, de colocar venezuelano em um ônibus aí e sair espalhando pelo Brasil inteiro. Você perde o controle e você não sabe quem é quem nesse meio aí. Então faz um campo de refugiado, monta um hospital de campanha ali, Forças Armadas coordenando, então você teria uma saúde básica ali para o pessoal, comida e um local para eles dormirem. Acabou. Até resolver o problema da crise na Venezuela. E aí o governo brasileiro fechar tudo que é acordo com a Venezuela, deixar eles lá e pro beleléu o governo dele cair lá. Enquanto Nicolás Maduro estiver lá, vai continuar nessa aí, não vai ter como resolver. Cortou lá 3 zeros da moeda, como se fosse resolver o problema. Parece o Ciro Gomes aqui no Brasil querendo tirar o nome de todo mundo da SPC como se isso fosse resolver o problema. Então, a minha opinião é essa. Campo de refugiado, o pessoal entra, fica lá nesse local, não sai de lá. Não, eu quero morar em São Paulo, quero morar no Rio de Janeiro. Negativo. Você vai ficar aqui no campo de refugiado até resolver o problema do seu país e aí você volta. Você também tem esse problema também, porque a maioria das pessoas que estão entrando por ali não querem ficar pelo Brasil. Eles querem um dia voltar para a Venezuela. E aí, quando melhorar a situação, volta e já estão pertinho ali, não vão ficar tão longe dos parentes e tudo mais. Porque também não dá para você receber todo mundo de forma desenfreada e sair espalhando pelo país aí. Senão, o que está acontecendo lá em Roraima
das brigas entre a população local e os venezuelanos pode acabar ocorrendo no Brasil inteiro, fora os militares infiltrados que às vezes podem vir junto também, igual o caso dos médicos cubanos que entram no país. Mas isso aí já é história para outro vídeo, beleza? Forte abraço, essa é a minha opinião. Até a próxima.